E aí, gente? Tudo certinho com vocês? Eu tô aqui de volta hoje para a gente falar sobre uma das palavras-chave da linguagem de programação C++, que é a palavra-chave alto. Ela funciona como se fosse um tipo de dado, como um inteiro, como um char, como float. Só que ele faz a detecção automática do tipo de dado que você vai colocar dentro da sua variável. Por exemplo, vamos criar aqui um programinha, esqueleto de programa de C++, né? Include IOString, int main, retorna 0. Vamos ver. stdcout, stdngl. E aqui eu vou criar uma variável chamada de var. E, por exemplo, aqui, eu vou criar essa variável chamada var como uma variável inteira. Então, int var igual a 5, por exemplo. Vamos salvar isso aqui. Está aqui nosso programa, auto.cpp. Eu vou compilar ele, g++ auto.cpp, -o auto.exe para indicar o arquivo de saída. Ele compilou, auto.exe, 5, como era esperado. Então eu criei uma variável chamada var, eu inicializei essa variável com o valor 5, e em seguida eu imprimi esse valor. Se eu quisesse criar uma variável que guarda, por exemplo, um float, eu teria que vir aqui float, variável 2, igual a, por exemplo, 7.2. E aqui eu posso indicar explicitamente que é um número float, de ponto flutuante. Se eu coloco um Fzinho na frente aqui. Ele vai compilar sem nenhum problema. A ideia da palavra-chave alto é um tipo de dado que você vai passar para a sua variável, na qual o compilador vai identificar automaticamente qual tipo de dado que você está passando para aquela variável. Por exemplo, eu posso trocar esse int aqui por alto. E a gente vai ver que o programa vai compilar da mesma forma. Olha só. Deixa eu deletar essa linha aqui de novo, compilar de novo só para ver o programa funcionando. Auto.exe. E olha só. Ele imprimiu o número 5 corretamente. Se eu colocasse aqui, ao invés do número 5, eu colocasse 5.2 F, por exemplo, e eu compilar aqui, ó, auto.exe, ele imprime para mim o valor 5.2, indicando que ele guardou aqui dentro dessa variável um número de ponto flutuante. Então, como é que funciona essa ideia da palavra-chave alto? O compilador vai, através da inicialização do dado que você passou, atribuir automaticamente qual é o tipo de dado dessa variável. Então, se eu passo num float, se eu inicializo minha variável var aqui como um float, ele vai automaticamente colocar o tipo desse dado aqui na memória como um ponto flutuante, um float. Se eu passo um número inteiro, ele automaticamente caracteriza isso como um int. Se eu passo aqui minha string, ele automaticamente vai identificar isso aqui como um ponteiro para char. Certo? Mesma coisa que eu viesse aqui, ó, char texto, sei lá, 10 igual meu texto. Então o que ele vai fazer aqui é essa variável texto aqui,
Você colocou um tamanho 10, certo? Reservou 10 espacinhos na memória. E essa variável texto aqui, ela está apontando para o primeiro caractere da sua string. Da mesma forma aqui, quando eu passar, quando eu fizer aqui alto var igual a minha string, o que ele vai fazer? Ele vai olhar para a inicialização da variável. Então você inicializou com minha string aqui. Então ele vai falar, ok, isso aqui é uma cadeia de caracteres. Então eu preciso inicializar a minha variável aqui como um ponteiro para char, apontando para o primeiro elemento dessa string. Certo? Então se eu botar isso aqui, você vai ver que ele vai imprimir aqui também, sem problema nenhum. Auto.exe, minha string. Então, essa palavra-chave auto, ela funciona como o compilador vai identificar automaticamente para você qual é o tipo de dado que ele tem que atribuir a essa variável. Agora, dois pontos que são importantes. Esse tipo de dado, ele não é dinâmico, no sentido que ele muda de acordo com a execução do programa em tempo real. Essa variável auto, ela é modificada em tempo de compilação, ou seja, o compilador, ao verificar a declaração da variável aqui, auto var, ele vai falar, opa, você me passou auto aqui, certo? Então, eu vou verificar o que vai ser passado para essa variável na primeira vez, e daí para sempre, essa variável vai ser desse tipo. Por exemplo, aqui, deixa eu colocar isso aqui de um número inteiro de novo, para ficar mais simples. Se eu fizer isso daqui, o compilador vai olhar, opa, isso aqui eu tô declarando, você está declarando uma variável do tipo auto. Então, como você vai inicializar essa variável, vai se tornar o tipo até o fim do programa. Então, por exemplo, eu não posso fazer isso daqui, ó. Declarei var como 5, certo? Então, nesse ponto, essa variável var é uma variável inteira. Então, eu não posso fazer isso daqui, ó, var igual 7.2f, indicando que eu estou passando um ponto flutuante agora, certo? Se eu tentar fazer isso daqui, o programa vai dar erro, porque auto.exe, se bem que ele fez, mas você vê que ele converteu para um número inteiro. Ou seja, uma vez que o compilador decide qual é o tipo dessa variável, esse tipo não muda mais em tempo de execução. É a mesma coisa que acontecesse isso daqui, ó. O compilador vai analisar a linha que contém a variável com alto, vai olhar, opa, esse aqui é um 5, isso é um número inteiro. Então o compilador vai, antes de compilar o programa, ou seja, na fase de pré-compilação, vai substituir isso daqui por int para você. E vai compilar o programa normalmente. Você pode utilizar essa palavra-chave auto, esse tipo de dado, também em funções. Por exemplo, se eu tivesse uma função aqui cujo propósito seja somar dois inteiros. Então, por exemplo, aqui, ó, int soma, e eu vou passar dois inteiros para ser somados. Então, int a, int b. E aí eu vou colocar aqui simplesmente que o retorno é a mais b. Então aqui, ó, return a mais b. Eu posso utilizar essa palavra-chave auto também para o retorno de uma função. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu colocar auto soma, o compilador vai entender automaticamente, olhando para o retorno da sua função, o tipo de dado que ele precisa colocar aqui. Então, por exemplo, aqui, soma de dois números inteiros me produz um número inteiro.
Então o compilador vai automaticamente substituir esse alto aqui por int para você. Vamos ver isso aqui funcionando, ó. No lugar de var aqui, eu vou imprimir a soma de 2 e 3, por exemplo. Aqui eu vou comentar, né? Vamos compilar novamente. Auto.exe. Aqui, ó, número 5, que é a soma de 2 e 3. Agora, ao utilizar isso daqui, o auto, como retorno de uma função, você tem que prestar bastante cuidado que o tipo do dado que está sendo retornado não pode mudar dentro da sua função. Por exemplo, se eu colocar aqui, or não, se o número A for um número positivo, se A for maior do que 0, eu coloco aqui, ó, retorna A mais B. Se não, vamos retornar um outro tipo de dado. Por exemplo, uma string. Não deu certo. Está vendo que o tipo de retorno aqui está mudando? Em um caso, o retorno aqui retorna um inteiro. Afinal de contas, a soma de dois inteiros é um inteiro. No outro caso, eu estou retornando uma string, um conjunto de caracteres. Nesse caso, o C++ não vai saber o que fazer com isso. Então eu coloco aqui um inteiro ou eu coloco um ponteiro de char aqui. Então se eu tentar compilar isso daqui, ele vai reclamar falando que ele não consegue. Olha só. Erro, dedução inconsistente para o tipo de retorno alto, int e const char, né, um ponteiro para char. Então se você colocar alto como retorno para sua função, você tem que ser consistente em que todos os seus returns têm que ser do mesmo tipo. Por exemplo, aqui só, nesse caso aqui, ele vai compilar tranquilamente. Ok? Então, basicamente, essa que é a função do auto. É uma palavra-chave em que o compilador vai identificar automaticamente para você qual é o tipo de dado que vai ser necessário para que aquela variável contenha o tipo de dado que você quer passar para ela. E agora vem a seguinte pergunta. Então eu posso substituir todos os tipos de dados que eu colocar por alto? Então, por exemplo, aqui, se eu tenho que criar um número inteiro, eu posso vir aqui, ó, alto. Outro ponto que eu esqueci de falar é, quando você cria uma variável utilizando alto, você precisa inicializar ela. Então, por exemplo, eu posso criar aqui alto x assim? Eu não posso, porque o compilador não vai saber que tipo de dado que ele vai ter que transformar essa variável x, porque eu não passei nenhum dado para ela. Eu não posso passar a posteriori, por exemplo, x igual a 2 aqui. Isso não funciona. Se eu compilar, ele reclama, ó, declaração de alto x não tem inicializador. Então, nessa linha aqui, onde você declara a sua variável, você precisa informar também qual é o valor que você vai inicializar aquela variável. Então, se eu passar 2 aqui, agora ele consegue identificar claramente que a minha variável x precisa ser um número inteiro, porque eu quero guardar o valor 2 lá. E aqui ele vai compilar. Então, olha só, utilizando essa palavra-chave alto, eu posso declarar qualquer tipo de variável. Então, alto y igual 7.2, alto z igual, vamos ver, meu texto. Inclusive, eu posso criar estruturas de dados para receber alto também. Mas eu não vou fazer isso por aqui. O meu ponto aqui é o seguinte. Uma vez que eu tenho esse alto, eu posso simplesmente utilizar ele
ao invés de utilizar inteiros, ao invés de utilizar float, ao invés de utilizar char, eu coloco tudo como alto e meu programa vai funcionar tranquilo? De fato, sim. Mas ao utilizar alto para tudo, você perde uma coisa importante para o seu programa, que é a legibilidade dele. Em outras palavras, quando você vê a declaração da sua variável, você quer ver de maneira clara qual é o tipo de dado que aquela variável está guardando. Quando é tudo alto assim, fica difícil de ver que, por exemplo, aqui, y é uma variável que é um float. E se você precisar utilizar essa variável em outro lugar, às vezes você pode se perder. Então, a utilização de alto para declaração de variável não é algo muito comum. É muito melhor para a legibilidade do programa que você venha aqui e declare: eu preciso declarar uma variável inteira, então vou colocar um int. Eu preciso declarar uma variável que vai conter um número de ponto flutuante, eu declaro um float. Eu preciso criar uma variável que vai conter um texto, tá? E aqui você coloca o tamanho. Então, pera. Se é melhor eu continuar usando as definições que eu já conhecia, que eu já utilizava antes, por que eu preciso utilizar o alto? Qual que é o papel dele? Em alguns casos, utilizar a palavra-chave alto simplifica a legibilidade do seu programa, melhora. Eu vou dar um exemplo aqui de um caso possível em que utilizar a palavra alto justifica essa simplificação. Por exemplo, aqui, deixa eu remover essa função. E eu vou criar um vetor de string que vai conter alguns textos. Então, olha só. Eu vou criar aqui um std vector de string meu vetor. E para poder utilizar o std vector e o std string, eu tenho que incluir eles no meu arquivo. Então, include string, include vector. Agora, o que eu vou fazer? Vou adicionar 2 ou 3 nomes dentro desse vetor. Então, por exemplo, aqui, meu vetor.pushback. Vamos ver. Nome 1. Nome 2 e nome 3. Ok? Então eu vou ter 3 nomes dentro do meu vetor. Vamos salvar isso aqui para verificar que de fato está compilando certinho. Soma não está declarado, é porque eu removi, né? E agora ele compila, indicando que ele de fato está jogando esses nomes para dentro do vetor. E agora eu vou querer construir um pedaço de código que vai imprimir todos os nomes que estão dentro do meu vetor. Para esse caso específico que eu quero mostrar, eu vou utilizar uma ferramenta chamada de iterador. Então, para poder varrer todos os elementos do meu vetor utilizando o iterador, o que eu vou fazer? Eu vou criar um for. Esse for vai utilizar uma variável de índice, que eu vou chamar de i. E tem que começar com meu vetor.begin. Esse begin aqui é um ponteiro que vai apontar para o primeiro elemento da minha lista. E esse elemento vai variando um depois do outro até chegar ao final. O final é encontrado em meu vetor.end. É um ponteiro indicando o último elemento do meu vetor. Então, eu quero varrer todos os elementos do meu vetor até eu encontrar o último. Então, a condição aqui é i diferente de meu vetor.end. E aqui eu coloco i++ para poder ir para o próximo elemento. E o problema aqui é que isso daqui tem que ser um objeto do tipo iterador
que pertence à classe stdVector. Então, preciso declarar essa variável aqui. Como que eu vou fazer isso? Vou declarar aqui dentro, ó, stdVector. É um vetor de string, então é um vetor de stdString. E dentro desse vetor existe um elemento chamado iterador, iterator. Então, essa coisa inteira aqui é o tipo de dado na qual i precisa ser declarado para que isso aqui funcione. Então, eu vou vir aqui, ó, std cout. Lembrando que esse i aqui é um ponteiro para o primeiro elemento. Então, para poder obter o primeiro elemento, eu tenho que desreferenciar ele. std endl. Então, se eu vier aqui, ó, g++, auto.cpp, menos o auto.ese. Opa. Qual o problema? Ponto e vírgula esperado. Sim, aqui eu esqueci o ponto e vírgula, né? Auto.ese. E você vê que ele percorreu todo o meu vetor, imprimindo todos os nomes. Então, eu acho que fica bem claro de ver aqui que esse tipo de dado aqui é um trambolho gigantesco, né? E que, ao invés de simplificar a leitura do código, ele está mais complicando. O código fica bem mais fácil de ler para você ver o que está acontecendo se eu simplesmente colocar auto aqui. E agora você consegue ver que esse i aqui tem que ser um iterador. Que começa no começo, vai até o fim e vai um por um. Então, se eu compilar aqui, auto.ese, você nota que ele fez exatamente a mesma coisa. Então, essa palavra-chave auto ela é muito útil para substituir tipos de dados que são muito grandes e que dificultam a leitura no geral do seu programa. Ok, gente? Então, esse aqui é o tipo de dado auto e é assim que a gente vai utilizar ele.